Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4, capítulo seguinte. Se você nos visita, além de saber que é uma alegria ter você conosco, eu quero também que você saiba que nós estamos há aproximadamente 3 meses aqui na nossa igreja, refletindo domingo após domingo nas palavras do apóstolo Paulo nessa carta que ele escreveu a uma igreja, a uma comunidade cristã de uma cidade chamada Colosso. E ali havia uma igreja estabelecida, uma igreja que precisava da instrução, do ensino do apóstolo Paulo, e nós temos aqui, domingo após domingo, refletido verso a verso dessa carta, o que a Bíblia está nos falando. Então, se você tiver o interesse de saber como foram as mensagens anteriores, ou do que trata essa carta como um todo, o que cada versículo desse trecho maravilhoso da Bíblia ensina e como ele se aplica à sua vida, você encontra todas as mensagens anteriores em vídeo no canal da Igreja Plena Rio no YouTube, ou em áudio nos tocadores de podcast por aí, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Aí basta que você procure por Igreja Plena Rio e você vai encontrar todas as mensagens anteriores. Em nossa igreja nós pregamos expositivamente, o que significa dizer que nós deixamos que o texto todo da Bíblia, verso por verso, traga aquilo que ele guarda de revelação de Deus, da palavra do próprio Deus e o tema que a própria Bíblia está tratando. Então hoje nós vamos ler, dando sequência, de onde paramos no domingo passado, Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 22, são instruções de responsabilidade social que Paulo está dando a esses homens e mulheres que encontraram Jesus. E como foi dito hoje aqui pelo Jurandir, como foi dito hoje aqui pelo Anderson, ao encontro com Jesus, eles também experimentaram uma transformação interior que teve impactos exteriores na sua vida, na sua caminhada, na sua maneira de se relacionar com a vida e com o mundo. Colossenses capítulo 3, verso 22 diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Mais uma vez, diante da Tua palavra nós estamos, Senhor. E o que nós te pedimos é a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos não apenas compreender o que essa mensagem trazia de sentido para as pessoas que leram essa carta escrita pelo Teu servo Paulo, mas por ser a Bíblia, a Tua palavra eterna, o que esta mesma passagem traz a nós de princípios e ensinos eternos, aplicáveis à nossa realidade. Que nós possamos mais uma vez sair daqui maravilhados com a Bíblia, possamos mais uma vez sair daqui maravilhados com a Tua sabedoria, com o Teu grande amor, com a Tua grande graça, com o Teu propósito celestial para a vida dos seres humanos, e que nós possamos ter prazer em dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero viver o Teu propósito também, eu quero cumprir o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Queridos, como foi na semana passada, essa semana nós estamos mais uma vez diante de um daqueles textos da Bíblia que, quando considerados isoladamente, quando ele sofre um recorte do seu contexto para ser pensado de modo destacado, quando ele desconsidera, por exemplo, ou quando alguém toma esse texto e desconsidera que ele está inserido na Bíblia que fala o tempo todo, por exemplo, sobre a dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, esse texto, recortado do seu contexto, se torna argumento para algumas pessoas que querem acusar a Bíblia, ou se torna argumento para algumas pessoas que querem culpar o cristianismo ou acusar o cristianismo de ser promotor
da escravidão, incentivador da escravidão, que todos nós sabemos é uma das marcas mais tristes da história humana. Mas esse tipo de postura, esse tipo de leitura recortada do texto, retirada do seu contexto, seja por ingenuidade ou seja por má intenção de quem a propõe, está completamente desconectada da realidade bíblica. Você não pode, sendo intelectualmente honesto e com a Bíblia aberta, dizer que a Bíblia apoia o que nós conhecemos pela história como sendo a escravidão. Não há nenhuma passagem da Bíblia que nos permita inferir que Deus ordene, ou até mesmo que Deus apoie que um ser humano seja dono de outro ser humano. Que um ser humano possa possuir outro ser humano como se este outro ser humano fosse algo, fosse coisa, e não alguém constituído de humanidade, assim como ele. Para que nós tenhamos então uma compreensão real desse texto, para que nós não caiamos nesse lugar comum e, de novo, desonesto intelectualmente, de tomar apenas um recorte e fazer desse recorte uma defesa de uma ideologia ou de uma acusação que não cabe diante do todo da Bíblia, e para que nós possamos mais do que isso alcançar o que essa passagem fala às nossas vidas hoje, não apenas o que ela falava para a comunidade cristã do primeiro século quando Paulo escreve, mas por ser a Bíblia, a palavra de Deus, atemporal, o que o princípio que é eterno, o que a sabedoria de Deus que é eterna, se aplica e se comunica com a vida da gente hoje, aqui e agora. Para que a gente alcance isso, nós precisamos primeiro entender em que contexto de mundo Paulo e os cristãos do primeiro século, para quem ele escreve, viveram. Em que contexto de mundo Paulo e os cristãos colossenses viviam quando recebem do apóstolo essas palavras, esta mensagem. É fato, e eu sei que você sabe disso, que a escravidão ela é muito antiga. É fato que a escravidão ela é muito anterior ao primeiro século da era cristã. Muito anterior. Povos muito antigos, culturas muito anteriores à cultura palestina do primeiro século, já tinham em suas estruturas de povos e nações o sistema da escravidão. A prática da escravidão era comum em todos os povos, mas de modo especial. Era comum, não apenas aceita, mas economicamente muito necessária no Império Romano. Império Romano este que dominava boa parte do mundo conhecido da época, inclusive aquelas pessoas e aquelas cidades e culturas para quem Paulo está escrevendo nessa carta e em outras cartas do Novo Testamento que ele assina. Para que você tenha uma ideia, os historiadores estimam que somente em Roma, a grande cidade, a cosmopolita Roma, apenas em Roma, cerca de 1/3 da população era formada de escravos. Uma em cada 3 pessoas em Roma, nos dias de Paulo, no primeiro século da era cristã, era um escravo ou uma escrava. A razão para que alguém fosse escravizado, ou as razões para que alguém fosse escravizado, eram muitas. E não apenas mediante rapto, sequestro, como nós mais recentemente conhecemos da história da escravidão, sobretudo como acontecia nos navios negreiros que eram cheios na África e eram levados então para o continente europeu e também para as Américas. Conhecemos a história. Sabemos que muitos desses navios negreiros tornaram-se como que cemitérios em alto mar, porque as pessoas torturadas, privadas de mantimento, mantidas em condições completamente insalubres, não resistiam os meses de viagem nos porões dos navios. Morriam. Tinham seus corpos jogados para o lado de fora da embarcação, no mar. Mas as razões na antiguidade pelas quais alguém se tornava um escravizado ou uma escravizada eram outras, que não apenas essa: chegar num lugar, dominar aquele lugar
e tomar as pessoas daquele lugar para que sirvam em outra região. Pessoas eram escravizadas por se tornarem, naquela época, prisioneiros de guerra. Quando uma nação entrava em combate com uma outra nação e era derrotada, muitas e muitas vezes os seus melhores militares que sobreviveram eram tomados como escravos da nação vencedora para servir, pasmem, ao exército vencedor, agora daquela outra nação, mas eram considerados como escravos. Eles agora pertenciam àquele outro exército, àquela outra nação. Na antiguidade, pessoas tornavam-se escravizadas por terem contraído dívidas que não podiam pagar. Então, como você não consegue recurso algum para sanar a dívida que você fez, você se entrega à pessoa a quem você deve, para dizer: olha, como eu não posso te pagar com os meus recursos, eu vou te pagar te oferecendo a minha vida. A minha vida tem o valor dessa dívida, e eu agora sirvo a você, eu agora sou alguém que atende ao seu comando. Muitas pessoas, sobretudo numa cultura em que a escravidão como um sistema era tão amplamente aceita e economicamente necessária, muitas pessoas já nasciam dentro de estruturas assim. Famílias que tinham seus filhos e esses filhos cresciam como escravizados. Então, no Império Romano havia toda sorte de escravos que você pode imaginar. No Império Romano dos dias de Paulo havia sim os escravos que serviam no campo, os escravos que serviam nas construções, e era esse então um trabalho mais braçal, mais árduo. Mas havia também no Império Romano aqueles escravos que faziam trabalhos domésticos, os escravos que eram mestres e serviam então como professores de crianças e de adultos, escravos que eram médicos e serviam cuidando das pessoas, escravos que eram colocados em postos de grande confiança, como por exemplo ser copeiro de um grande estadista, de uma grande autoridade militar, a pessoa responsável pela alimentação daquela grande autoridade. Você sabe que isso é tão antigo que José do Egito, e você conhece a história lá no Gênesis, é alguém que quando é vendido pelos seus irmãos para ser escravo, ele vai parar na casa de uma grande autoridade egípcia, Potifar. E o próprio texto, nas palavras de José, quando ele vai rejeitar as investidas da mulher de Potifar, que queria levá-lo para a cama, diz para ele o seguinte: nada nessa casa foi vedado a mim pelo seu esposo, exceto você. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas nessa casa. Mas José era um escravo. E ele servia como um mordomo, um grande gestor das coisas de Potifar e da casa de Potifar. Portanto, queridos, Paulo não recomendou, de fato, nem aqui aos Colossenses e nem em outras cartas suas, uma espécie de revolta dos escravizados contra os seus senhores. Ele não propõe isso. Na verdade, ele faz o contrário. Paulo toma a estrutura social que ele encontrou, estrutura social essa que era muito anterior à sua própria vida, amplamente aceita e estabelecida nos seus dias, e ele se empenhou em mudar essa cultura, não pela força de uma revolução política, não pela força de uma revolução armada com derramamento de sangue, mas pela força da revolução espiritual que o Evangelho, e só o Evangelho, é capaz de operar no coração humano. Paulo está escrevendo algo aqui que seria inevitavelmente uma coisa de efeitos explosivos, de fato, para o sistema da escravidão prevalecente naqueles dias. Mas essa transformação, essa ruptura de algo amplamente aceito naqueles dias, não viria por força de uma imposição política ou de uma guerra, mas por força da transformação do coração de pessoas. Em suma, o ponto de vista de Paulo aqui nesses versos que lemos é que, primeiro, aquele que era um escravo obedecesse ao seu senhor de bom coração, fazendo o trabalho que competia a ele fazer bem feito e de bom coração, como quem faz primeiro para o próprio Deus, e que o senhor de um escravo fosse bom para aquele escravo. Em suma, é isso que Paulo está escrevendo.
para essas duas categorias de pessoas: que a eventual má vontade, a desonestidade ou desinteresse em se empenhar no trabalho que um escravo convertido a Cristo poderia ter, fosse substituído pelo interesse no trabalho, pela integridade no trabalho, pelo empenho no trabalho, porque aquela pessoa encontrou a Cristo. Aquela pessoa foi alvo da pregação do Evangelho. E agora, aquela pessoa pode aplicar o valor real da sua fé, aquela pessoa pode demonstrar a transformação real do seu coração, compreendendo que aquilo que ela faz, por mais complicado que seja o contexto, ela faz primeiro para o próprio Deus e não para os homens. E queridos, outras coisas importantes aqui, meu texto voou aqui da minha frente, me desculpa, deixa eu só me achar aqui, porque eu dei um salto. Então, e para os senhores de escravos, esses que eventualmente também tivessem experimentado a conversão, que eles trocassem a agressividade, que eles trocassem a violência, que eles trocassem a indiferença por uma postura respeitosa, de valor e de amor por aquelas pessoas que serviam a elas. Então Paulo está propondo ali uma revolução que é primeiro de dentro para fora, e essa é a razão de o Novo Testamento não contestar o sistema de escravidão que permeava tanto a cultura judaica daquela época, como a cultura greco-romana daqueles dias. Mas é importante que você lembre que séculos mais tarde, e uma leitura honesta da história atesta isso, a influência do cristianismo seria uma das forças decisivas para a abolição desse regime de trabalho desumano. Foram cristãos, em sua maioria, que lideraram movimentos de forte impacto social, político e cultural para o fim da escravidão. Mas naquele tempo, nos dias de Paulo, tentar uma revolução dessa natureza traria desafios e complexidades tamanhos como, por exemplo, lançar muitas pessoas em extrema miséria e deixar com que muitos escravizados que dependiam daquele regime como modelo cultural e econômico para a sua própria sobrevivência se encontrassem na mais absoluta penúria. E talvez mais do que isso, teria o cristianismo, naquele momento de nascimento da Igreja de Cristo, recebido a acusação de que eles eram os responsáveis pela grande desordem e desequilíbrio econômico e social daquela cultura, lançando pessoas num estado de profunda miséria. Então o que Paulo faz é uma outra coisa. O que a Bíblia faz, o que o Novo Testamento propõe aqui é uma outra coisa. Em que mundo você se encontra? Qual é o sistema que está posto? É nesse lugar, é nessa plataforma, é nessa arena que você vai manifestar as evidências de um encontro real com Jesus. Há um ensino claro para nós aqui. A Bíblia está nos dizendo que nós não devemos somente esperar as condições ideais para servir a Deus. Que nós não devemos apenas aguardar o melhor cenário da vida para dizer, agora que tudo vai bem, agora que tudo está apropriado, eu posso de fato fazer o meu melhor para Deus e para a glória de Deus. A Bíblia está nos ensinando que, a despeito da hostilidade do mundo em que a gente se encontra, e você lê a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, você percebe isso na história de homens e mulheres que caminharam com Deus. A despeito dos desafios e da hostilidade do mundo, você tem um compromisso inalienável de ser fiel a Deus e de apontar para Deus naquilo que você faz e como você faz. E queridos, embora ainda hoje existam pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão, algo que deve ser combatido duramente pela sociedade em todo o mundo, nós podemos sim aplicar o que a Bíblia está ensinando aqui para aqueles que na época, na prática, eram os trabalhadores e os empregadores daquela cultura. Nós podemos aplicar o que a Bíblia está falando aqui à nossa compreensão hoje das nossas atribuições profissionais e das nossas relações de trabalho.
Porque veja, muitas vezes, como eu disse, a pessoa pega o recorte do texto e diz, bem, esse texto não tem nada a me dizer hoje. Aliás, é um ponto que me dá um certo constrangimento na Bíblia, a Bíblia falando de escravidão, Paulo escrevendo, um apóstolo tão importante, escrevendo como deve ser a conduta de um escravizado, como deve ser a conduta de um senhor de escravos. E aí a gente deixa de olhar para aquilo que de fato é o espírito do texto, aquilo que de fato é carregado de sentido, e a gente não aplica o princípio que está ali, aplicado àquela relação que no primeiro século era uma relação estabelecida, às nossas vidas hoje. E justamente nessa área, a nossa vida profissional, em que nós temos a tendência de pensar que não há nada de espiritual, não aplicamos justamente as nossas rotinas de trabalho diário, porque a gente pensa que nada é mais secular e talvez até mundano do que aquilo que nós fazemos de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E nos esquecemos que o princípio que leva Paulo a escrever o que escreve nesses versos que lemos hoje está lá no verso 17, que nós vimos já há 2 semanas, quando ele diz: tudo o que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele glória ou graças a Deus Pai. Ou seja, não há aspecto da vida, nem o nosso trabalho, que nós devemos deixar de fazer para a glória de Deus. Então, talvez nós pudéssemos parafrasear esses versículos que lemos hoje, sem mudar o sentido deles, mas aplicando um pouco mais à nossa vida, e os versos talvez ficassem mais ou menos assim: trabalhadores, apliquem-se em fazer tudo o que os seus superiores pedem a vocês, não somente para agradá-los enquanto eles estão observando vocês, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês terem o desejo de honrar o Senhor Jesus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se para o Senhor estivessem fazendo e não para os homens, sabendo que a principal recompensa que vocês realmente aguardam virá de Deus e não dos homens. É a Jesus, o Senhor, que vocês estão servindo enquanto trabalham. Não muda o sentido? Ou não traz o texto mais para perto da gente? Porque embora Paulo escreva lá em Coríntios, na primeira carta, que sempre que existisse uma oportunidade de um homem tornar-se livre, essa oportunidade deveria ser aproveitada, nos dias em que Paulo escreve, o sistema que hoje nós olhamos como algo errado, como de fato é, e condenável como de fato é, que é a escravidão, ele estava completamente estabelecido e aceito. A pessoa entendia que ser um escravizado, fazendo aquilo que lhe era pedido, era a sua atribuição profissional, por assim dizer, porque daquilo dependia o seu sustento, a sua segurança e integridade física e dos seus, abrigo, era isso que dependia. E hoje nós olhamos para os nossos trabalhos da mesma forma. Do meu trabalho depende o sustento da minha família, a educação dos meus filhos, a segurança do endereço onde eu moro, tudo depende do recurso que vem do meu trabalho. E aí quando você lê o texto e tira ali a ideia de escravos e senhores e tenta colocar ali a ideia de um profissional, de um trabalhador e de seus superiores, você vê que a coisa vem muito mais para perto de nós. Como eu devo lidar com as minhas atribuições profissionais? E queridos, aquilo que muitos pensam ser uma rotina enfadonha, uma rotina cheia de pressões, cheia de cansaço, talvez até totalmente mundana, para o cristão deve ser considerado, na verdade, como um altar de adoração ao Deus que nos concedeu vida, dons e talentos. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se para o Senhor estivessem fazendo e não para os homens. Você percebe que o texto não está dizendo, quando vocês encontrarem o real sentido vocacional da vida de vocês, e quando vocês então chegarem àquele lugar em que vocês falam, poxa, esse é o meu grande dom, esse é o meu grande talento, eu sou bom fazendo isso, e aí você se dedica profundamente àquele trabalho, e você é tão bom que você começa a ser reconhecido e bem remunerado naquilo. Então, quando você encontrar esse lugar certo, faça de
todo o seu coração como quem faz para Deus e não para homens. Não há essa abertura toda. O que há é tudo o que você fizer, faça de todo o coração, sirva de todo o coração, se empenhe de todo o coração. Trabalhe como quem faz do trabalho um altar de adoração a Deus, o Deus que te concedeu vida e saúde para trabalhar, dons e talentos para desempenhar o seu trabalho. Lutero, o grande reformador do século XVI, dizia que o próprio Deus está vivo e ativo dentro e através das vocações humanas. Lutero dizia que Deus nos dá o pão diário através da vocação de agricultores e padeiros. Lutero dizia que Deus gera novos seres humanos e cuida deles através da vocação de pais e mães. Lutero dizia que Deus nos protege através da vocação dos magistrados legais que ordenam a vida em sociedade. De modo que, dizia Lutero, a vocação profissional é como uma máscara de Deus. Quando olhamos, só vemos o rosto da pessoa que está trabalhando. Mas por detrás do trabalho daquela pessoa, trabalho que nos beneficia, trabalho que nos faz bem, trabalho que nos abençoa, está o Deus que nos ama e ama a sua criação, usando essa vocação para a sua glória e para o bem da humanidade, o bem das demais pessoas. Então, essa expressão de Lutero, ela é igualmente muito importante para a gente entender a singularidade da doutrina também da vocação cristã. Lutero falava então sobre isso, sobre a vocação como essa máscara de Deus. Já pensou nisso um pouco? Aquilo que você faz diariamente, como sendo algo que o próprio Deus está usando para cuidar de sua criação. Julgue você esse trabalho penoso ou leve. Diga você que esse trabalho é um trabalho que enche seu coração de bom ânimo ou te impõe um certo cansaço, não apenas físico, mas também emocional. Deus ainda assim está através das vocações humanas, revelando sua graça, revelando a sua glória. O texto chave para nós nessa passagem é esse: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo, diz Paulo, o Senhor, que vocês estão servindo. E eu te proponho algo. Imagine o que aconteceria se todos nós encarássemos a nossa vocação profissional ou o nosso trabalho diário dessa maneira. Se isso aqui virasse quase que um mantra para você. Amanhã é segunda-feira, certo? Amanhã você vai lidar de novo com os desafios do seu trabalho, o trabalho que você tem, o trabalho que você espera ter, o trabalho que você perdeu e pensa em recuperar. Amanhã é o dia em que você está pensando no exercício das suas vocações. Imagine se esse texto fosse quase que um mantra repetido para você: tudo que eu fizer eu devo fazer de todo o meu coração como para Deus e não para os homens. O que aconteceria? O que aconteceria em nossa sociedade se policiais cumprissem o que se espera deles com a dedicação de quem cumpre uma vocação recebida diretamente de Deus? Não, mas foi o Estado que me deu essa autoridade. Sim, antes do Estado, Deus te deu essa autoridade. Imagine se esse oficial da justiça, se esse agente da lei fosse realizar o seu trabalho preenchido da certeza de que antes de agradar aos homens e fazer para os homens, ele tem o olhar atento do Deus que o criou e concede a ele vida e saúde, e espera daquela atribuição profissional receber daquele homem, daquela mulher, honra, glória e louvor. Que espécies de agentes da lei nós teríamos na nossa sociedade? Se professores ensinassem com todo o empenho os seus alunos, se professores ensinassem com o mesmo real empenho, zelo e dedicação aos seus alunos da escola da classe média alta, porque sabe que a pressão das famílias será enorme sobre o seu trabalho, o mesmo empenho aos seus alunos de sua matrícula no município, porque sabe
que acima dos homens e acima do caos do sistema, o seu trabalho é um altar de adoração a Deus. E se cabe a ele, se cabe a ela, ensinar com a máxima dedicação possível aquelas crianças ou aquelas pessoas que Deus colocou naquele período letivo, diante daquela pessoa, diante daquele cristão, ele ou ela vão entregar o melhor. Que espécie de educadores nós teríamos na nossa sociedade? Se políticos assumissem o que se espera de seus cargos, se eles fossem verdadeiros representantes do povo que os elegeu, agindo diariamente com temor diante daquele que é o verdadeiro governante da história. Então, se um político entendesse que, para além do seu mandato, curto ou longo, ele prestará contas ao verdadeiro Rei dos Reis, ao verdadeiro Senhor dos Senhores, então aquilo que se espera que ele faça, ele fará não apenas se ele está debaixo do olhar vigilante da população ou dos homens, mas ele sabe que está debaixo do olhar atento do Deus que o colocou naquele lugar, para manifestar a justiça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, através do trabalho dele. Que espécies de políticos nós teríamos? Eu acho que eles seriam bem diferentes da bancada evangélica que nós temos no nosso país. Se funcionários do comércio fizessem não apenas o mínimo para garantirem os seus empregos, mas se doassem ao máximo pelo êxito daquela empresa, como um cristão que multiplica talentos ao invés de enterrá-los. Lembra da parábola de Jesus? O Senhor foi entregando talentos. E aí alguns pegaram aquilo e foram multiplicar. Receberam 5, entregaram 10. Mas outros com receio enterraram. E nós olhamos hoje alguns lugares, e você sabe disso, porque você, como eu, vive na cidade, entra nos estabelecimentos todos, você sabe como que muitas vezes você é atendido por alguém a quem você tem quase a sensação de que precisa pedir desculpas por ter entrado na loja, no estabelecimento, no consultório. A pessoa projetou para você toda a insatisfação que ela carrega na vida, num bom dia. Mas ela tenta então fazer o seguinte: qual é o mínimo que eu preciso fazer para manter esse trabalho? Mas se um cristão fosse alguém que dissesse o seguinte: se é aqui que eu estou, e se não é o melhor lugar, eu vou me empenhar para estar num melhor lugar depois, mas enquanto eu estou aqui, eu não vou fazer o mínimo necessário, mas o máximo que eu posso. Se médicos atendessem os mais humildes nas unidades de saúde pública da mesma maneira atenciosa que atendem os que podem pagar as suas consultas, nos seus consultórios bem montados. Se ele sabe que depende de trabalhar para o SUS e não apenas para os seus pacientes particulares. E se ele atendesse da mesma forma, mesmo quando ele sabe que o hospital privado tem todos os recursos que ele necessita para atender, enquanto muitas vezes o hospital público não vai ter o mínimo essencial. Mas a gente não está falando do que compete aquele profissional prover. O insumo ele não pode levar, talvez, mas em como ele cuida e atende das pessoas, sabendo que, na verdade, o Deus que deu a ele a linda vocação da medicina, espera que ele trate com amor e zelo aquela vida humana que apareceu na sua frente. E ela pode ser muito bem instruída, viajada e perfumada, ou ela pode ser uma pessoa que naquele momento apareça quase como um maltrapilho diante de você. Mas esse médico sabe que antes dos homens e antes da dignidade que um outro ser humano dá para aquela pessoa, ele faz do seu trabalho como médico um altar de adoração a Deus, e ele vai oferecer a Deus o que ele pode de melhor naquele lugar. É claro que isso vale também para aqueles que lideram, comandam, empregam pessoas, porque o texto fala lá dos escravos, mas fala dos senhores, não é? Se o empresário buscasse não oferecer o mínimo necessário, mas o máximo que ele pode para o bem-estar dos seus colaboradores.
E se pessoas fossem vistas sempre como pessoas, seres humanos, e não como máquinas de alto rendimento. Eu sei que você acompanha o noticiário como eu, e você viu uma grande rede de fast food do nosso país, no Nordeste, o vídeo de um funcionário que solicitou a presença da gerente, porque ele tinha necessidade de ir ao banheiro, às 10h20 da manhã. 12h40, nenhuma pessoa tinha chegado para rendê-lo. E ele teve de fazer as suas necessidades ali, por medo de receber uma segunda notificação e uma justa causa de demissão. E se o ambiente em que um chefe, que é cristão, lidera, fosse marcado por respeito entre as pessoas, gentileza com as pessoas e consideração, porque vale lembrar, quem lidera também prestará contas, quem comanda também prestará contas, e um cristão sabe disso. Paulo fala no capítulo 4, verso 1, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Como eu comando pessoas? Como eu trato pessoas que estão subordinadas a mim na estrutura de trabalho? Queridos, eu quero concluir propondo algumas perguntas para nós hoje. Eu queria muito que esse texto não ficasse apenas nesse lugar de entendi então que Paulo não estava passando pano para a escravidão, era um sistema mesmo estabelecido, ok, dá para fazer essa leitura do texto e entender, então dá até para defender a Bíblia melhor agora, né? Não, Deus não precisa da nossa defesa, embora o texto seja muito claro para nós. Agora, o que nem sempre é claro é o desafio que nós temos de trazer para a nossa realidade o que o texto ensina, o princípio que está por detrás da orientação. Eu pergunto a você, por que houve escravidão? Por que a escravidão foi algo aceitável por tantos e tantos séculos? Mais do que isso, porque ainda hoje pessoas trabalham em condições indignas? Por que ainda hoje pessoas passam fome e frio, enquanto outras têm não apenas o bastante para si, como inclusive desperdiçam? Por que há tanta violência no mundo? Por que há tantas guerras? E há tanta violência, tanta guerra, tanta indiferença, tanta fome, tanta miséria, mesmo com o progresso da ciência, da tecnologia, o desenvolvimento do conhecimento, a propagação da informação. Por quê? Como a vida humana deveria ser no mundo? Deveria existir escravidão? Deveria ter existido? E era para ainda em nossos dias algumas pessoas serem mantidas em condições de trabalho análogos à escravidão? Deveria existir miséria, desumanização, desordem, escassez? Num mundo rico como o nosso, deveria existir fome? Eu sei que você sabe a resposta. A resposta é não. Não deveria. E mesmo quem não é cristão, mesmo quem não é religioso, é capaz de concordar que há algo fundamentalmente errado no mundo. As coisas, de alguma forma, não são como deveriam ser. Não há uma pessoa em seu estado de consciência que diga: é normal para mim, que vou levar o meu filho agora para almoçar, e ele vai escolher o que ele quiser comer, que na porta do restaurante haja uma criança da idade do meu filho revirando lixo para comer comida podre. Nem o mais duro de coração é capaz de olhar para isso e falar assim: é assim mesmo. Não. Então a pergunta que a gente precisa fazer é: o que desequilibrou esse nosso mundo? O que tornou o nosso mundo esse caos de escravidão, desumanização, miséria, fome, violência, guerra, indiferença, perseguição, objetificação das pessoas? Se o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, por que gente é considerada coisa? E é aqui, nessa pergunta, o que desequilibrou a vida nesse mundo, que a Bíblia é enfática em nos dizer a resposta. O pecado fez isso. O pecado alterou todas as coisas.
O nosso afastamento de Deus nos levou ao afastamento da fonte da verdadeira vida e nos tornou pessoas ego-referentes, centradas em nós mesmos. A vida é sobre nós e não sobre Deus. O mundo é para a gente e não o mundo de Deus que Ele graciosamente nos concede o privilégio de viver. E isso, sem sombra de dúvidas, nos fez buscar uma satisfação pessoal, mesmo nunca encontrando a plenitude, e nos tornou indiferentes a Deus e aos outros. Qual é o problema do nosso mundo? Por que alguém é capaz de dizer, olha a Bíblia dizendo, olha Deus dizendo que a escravidão é ok? Deus nunca projetou escravidão. Nós não fomos criados sequer para morrer. É por isso que você chora quando alguém parte, ainda que parta com 100 anos. E ainda que você racionalmente diga, foi melhor, descansou, já estava uma vida de muito sofrimento. Você sente algo, porque de alguma forma, alguma coisa lá dentro de você diz, eu não fui criado para passar por isso. E a Bíblia diz que a entrada da morte no mundo é consequência do pecado, do rompimento com Deus. E a pergunta de 1 milhão é, como então a vida pode ser restaurada? Como a vida pode ser restaurada? E é disso, queridos, que trata o Evangelho. É por isso que o Evangelho é tão central. Jesus veio restaurar o relacionamento que o ser humano rompeu com o Deus Criador. O ser humano virou de costas para o Deus Criador, mas Deus não ficou indiferente à nossa indiferença. Ele enviou o seu Filho. E Jesus veio, com sua obra na cruz, restaurar a nossa relação com Deus. Jesus é o Salvador que não somente nos leva a ter reconciliação com Deus, nos garantindo o perdão dos pecados, mas Ele também nos leva à reconciliação com a ordem da criação de Deus. E se você ainda não percebeu, Roberto, que tudo isso tem a ver com trabalho, é porque Jesus não apenas nos reconciliou espiritualmente com Deus o Pai, mas nos reconciliou com o modelo de vida que a vida deveria ser, que nós podemos sim, ainda que vivendo num mundo cheio de injustiças, desigualdade, indiferença, nós não precisamos seguir a mesma cartilha desse mundo, mas deixar que a revolução do Evangelho transforme a nossa visão de vida, a nossa visão de mundo e a nossa conduta na vida e a nossa conduta no mundo. É por isso que não nos cabe dizer, mas todo mundo que emprega, emprega assim. Todo mundo que lidera para ter respeito, trata assim. Todo mundo diz que você não pode sorrir muito, senão você vai ser abusado da sua bondade, da sua gentileza. Então eu vou me proteger, eu vou me preservar. Não, se você é um cristão, você é uma nova criatura, o Evangelho mudou você. Como o Anderson disse, o Jurandir repetiu nessa manhã, não há pessoa que teve um encontro com Jesus que não tenha sido transformada de dentro para fora. Então você muda porque as suas relações mudam, a sua visão de mundo muda. O Evangelho faz isso. E queridos, você e eu, se crentes somos, precisamos ser a espécie de gente que comunica ao mundo que um novo tipo de vida é possível e um novo tipo de sociedade é possível. Porque em Cristo, Deus está se desfazendo da nossa velha humanidade, indiferente a Ele e indiferente ao próximo. E Ele está nos forjando como nova humanidade, a semelhança de Jesus, para a glória de Deus e para o bem do mundo. Por isso, queridos, a igreja precisa ser relevante na sociedade. Por isso, a igreja precisa ter protagonismo na sociedade. E não confunda esse protagonismo, repito, com protagonismo político. Ou com o poder de prédios muito suntuosos, cravados na cidade, para que todo mundo passe nas avenidas e veja. A relevância da igreja está na relevância de cada cristão que entendeu que faça o que fizer, esteja onde estiver, ele deve fazer de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Deus é digno de culto, Deus é digno de adoração, e a partir disso, e através disso, o mundo verá melhor a glória singular de Jesus. E o mundo, assim como nós um dia, as pessoas à nossa volta, assim como nós um dia, hão de se render
ao amor de Jesus, e elas também serão agentes de transformação. O que não dá, queridos, é para a gente ir para o dia de amanhã pensando, poxa, que pena que o espiritual ficou ontem no domingo. É você entender que amanhã, segunda-feira, é o início do seu ministério, através da sua vocação, atendendo pessoas, servindo pessoas, cuidando de pessoas. Seja você um gestor, seja você um executivo, seja você um empresário, seja você uma professora, seja você um enfermeiro, seja você uma doméstica, seja você uma babá, seja você um funcionário da empresa pública de limpeza. Se você for para o seu dia amanhã, dizendo onde eu estou, Deus espera que eu dê a Ele culto. Onde eu estou, na maneira como eu trabalho, como eu trato as pessoas, Deus espera ser adorado. Você pode ter certeza que você fará uma grande diferença para a glória de Deus. E é esse tipo de vida que Deus nos chama a viver. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocar no lugar certo as nossas vocações e o nosso trabalho. Eu oro por aqueles que têm lidado com muito desgosto com o seu trabalho. Eu oro por aqueles que têm lidado com profundo desânimo com as suas atribuições profissionais. Por aqueles que trabalham pensando que de fato não são valorizados, vistos, honrados, adequadamente remunerados. Por aqueles que se encontram numa condição pesada de trabalho, de muitas pressões, de muito peso, de afronta. Senhor, eu oro por aqueles que têm conduzido também os seus negócios e têm debaixo de si muitas pessoas e muitas famílias. Deus, o que eu te peço é que aquilo que a minha fala é incapaz de produzir, que o Teu Espírito Santo produza no nosso coração a consciência de que seja lá o que a gente faça, que nós façamos para o Senhor primeiro, que nós possamos perguntar para Ti ao longo de um dia: Senhor, isso está Te agradando? Isso Te glorifica? Falar dessa forma, agir dessa forma, remunerar dessa forma, cobrar dessa forma, servir dessa forma, isso tem Te glorificado, Deus? Que nós possamos, Senhor, fazer da nossa vocação e do nosso trabalho um altar de adoração ao Senhor. Isso certamente há de trazer frutos maravilhosos para a nossa vida, recompensas abençoadas para a nossa vida, progresso, mas com toda certeza trará bênçãos e progresso para a vida de outras pessoas e testemunho do Teu grande amor e da Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.